E você vai perceber que temos começado os nossos cultos, sempre um orando pelo outro. Isso não é uma moda que nós inventamos. Isso não é um jeito de começar o culto diferente que nós estamos usando. Isso é simplesmente uma obediência ao que o apóstolo Paulo diz aqui na sua primeira carta a Timóteo. Quando ele diz no capítulo 2, verso 1, me acompanha. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Amém? O que é para fazer, irmão? O que diz o texto que é para fazer? Peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas, ações de graça a Deus em favor de todas as pessoas. Então nós simplesmente obedecemos um conselho do apóstolo Paulo, abençoando um ao outro, no momento que nós nos reunimos na casa do Pai, para como membros da família, adorar juntos e sentir a comunhão juntos. Amém? Então o foco desse nosso versículo é que a igreja precisa alcançar todas as pessoas. Significa que quando nós estamos reunidos aqui em culto, nós alcançamos pessoas. Mas sabe quem que nós alcançamos? Pessoas que neste momento tiraram o mesmo tempo que nós para estar na presença do Pai. Mas amanhã você encontra onde trabalha com alguém que não está aqui, não frequenta aqui, não é daqui. Você vai para sua casa, você encontra alguém que não veio no culto, ou às vezes nunca vem. E a Bíblia está dizendo, você vai orar por ele também. Você vai repartir a bênção que você leva de estar na presença do Pai, a alegria que você sente de estar em comunhão com os irmãos, você vai levar também para aquele que não estava aqui com você. Quantos estão entendendo? Amém? É esse o propósito da nossa reunião em família como igreja. Agora eu te pergunto, sinceramente, responda ou não responda, mas para você responde. Você tem orado por alguém diferente daqueles que você já conhece, já são da sua família, já são da igreja? Nós temos um grupo da igreja, no WhatsApp, e de repente alguém posta lá um pedido de oração, e aí nós vemos toda a igreja orando, postando ali as mãozinhas, declarando palavras. Irmãos, isso é tão bonito, isso é tão gostoso, mas eu me sinto assim tão feliz de ver a igreja nesses momentos se unindo para dar força para alguém que está precisando ali de um suporte espiritual, de uma palavra, pedindo a Deus uma bênção para aquele momento. Mas irmãos, fora desses, sinceramente, você e Deus, você tem orado para mais alguém? O nosso desafio tem sido esse: comece a orar por outras pessoas que você ama, mesmo que elas não caminhem na fé com você, vindo aqui na igreja, ou tendo a mesma fé que você tem. Comece a orar por essas pessoas. Quantos estão entendendo? Amém? Comece a orar por elas, porque nós vamos ver coisas diferentes começando a acontecer. Agora, eu estou dizendo para você orar. Aí alguém pode falar, pastor, pode explicar um pouquinho melhor o que é orar? Talvez você que já é antigo, é o irmão mais velho, não aquele irmão mais velho aqui da leitura, mas aquele irmão mais tempo de casa, mais presença, conhece mais ao Pai, está caminhando na fé muito mais tempo do que outros. Talvez, irmãos, você já sabe que orar é falar com Deus sobre aquilo que sentimos. Mas talvez alguém pense que orar é decorar um conjunto de palavras que alguém reuniu e disse, olha, isso aqui é uma oração. E aí alguém vai mais além disso, olha, se você fizer esta oração tantas vezes, você vai tocar o coração do Pai. Aí eu te pergunto, o que você dá mais importância quando o seu filho chega
e abre o seu coração sinceramente com você, ou se ele trouxer da escola um papelzinho, e ele chega diante de você e ele lê, de novo, você fala, escuta, o que está acontecendo? Está entendendo? Oração é abrir o seu coração com o Pai, buscando intimidade, de falar para Ele. Quando você está alegre, Pai, eu estou tão alegre, eu sei que é o Senhor que está me alegrando. Mas quando você está triste, você fala, Pai, olha, hoje o Senhor sabe o quanto eu estou triste, mais do que eu ainda, e eu queria colocar a minha tristeza diante do teu altar, porque ela não me pertence, porque se eu sou filho do Todo-Poderoso, e eu tenho um Pai que me ama e que é o melhor para mim, isso que está me acontecendo, entristecendo o meu coração, é só uma circunstância que vai passar. Amém, queridos? Se você está vivendo um momento de tristeza hoje, eu quero te dizer com amor em Jesus, é só uma circunstância que vai passar. Porque tem alguém também orando por você, em nome de Jesus. Orar também é aquela conversa do filho com o pai. É aquela conversa franca e sincera do filho com o pai. Então, quando eu digo para você orar por outras pessoas, sabe qual é a dica que eu estou dando para os irmãos? Quando você ora para alguém que já é irmão na fé, você ora dizendo o seguinte, fortalece, que ele não desista, que ele não saia da tua presença, que ele confie no Senhor. Mas quando você ora para alguém que não tem intimidade com Deus, para alguém que apenas conhece Jesus de ouvir falar, que sabe, irmão, se você fizer um censo do IBGE, olha, quem aqui conhece Jesus? Eu creio que 99,9% dos brasileiros vão dizer, claro que eu conheço. No Natal eu até comemoro o nascimento dele, claro que eu conheço. Ok, mas se eu perguntar, quem é que conhece Jesus de andar com Ele, de fazer a vontade dEle, de quando pedir para Ele, quando confiar que as coisas vão mudar, é porque Ele é o seu advogado e intercessor. Você vai ver que reduz bastante a quantidade de pessoas. Então, quando você ora para que os olhos deste que diz que vê, mas não vê 100%, se abram, você está fazendo o que Paulo disse, ore em favor uns dos outros, para que todos sejam abençoados com o entendimento do Senhor. Agora, o que é que nos leva a orar? São muitos os motivos pelos quais a gente pode orar, não pode, não é? Por exemplo, se você está precisando de emprego, qual é a sua oração? Claro, Senhor, o Senhor sabe que a coisa está difícil, me dá um emprego. Se você está com uma dor, qual é a sua oração? É claro, Senhor, essa dor está me incomodando, o que está acontecendo comigo? Então, quando nós temos um problema, ou uma doença, você já sabe para que orar. Você vai orar especificamente, pelo problema, ou pela doença, pela dificuldade. Mas irmãos, nós devemos orar também para que Deus abra os olhos de quem acha que vê, mas está cego. Eu estou falando espiritual. Para aquele que acha que crê em Jesus, mas ele não sabe tudo sobre Jesus. Ele ainda não entendeu a missão de Jesus. Jesus não veio criar na terra uma religião chamada cristã, para que as pessoas frequentem esse lugar como mais um lugar que todo mundo pode frequentar. Igreja não é lugar de frequentar. Igreja é lugar de participar de uma família. Igreja é lugar onde você pertence a um grupo de pessoas que um ama o outro, um ora pelo outro, um intercede pela vida do outro, e quando a coisa não vai bem, um chora com o outro. Está entendendo, irmãos? Glória a Deus. É por isso que nós precisamos orar, para que esta família aumente cada vez mais. Agora, oramos por necessidades. Mas quando você ora por uma necessidade material, pode ser que alguém fale assim, olha,
Eu não preciso de oração, porque o meu problema é dinheiro. Alguém que tem dinheiro pode chegar e falar: eu estou resolvendo o teu problema, está aqui o dinheiro que você precisa, está aqui a cesta básica que você precisa, está aqui a conta de água que eu vou pagar que você precisa. Então, se a necessidade é material, qualquer coisa material pode ajudar alguém a suprir aquela necessidade. Se a necessidade é emocional, o que é o emocional? O emocional, irmão, muitas vezes é uma coisa tão simples. Muitas vezes é a necessidade de um abraço. Eu conversava com uma pessoa hoje que eu não conhecia, fiquei conhecendo ali no velório. Não sei quantos irmãos já sabem, mas nosso irmão Ângelo Molina foi recolhido para o Senhor no dia de hoje e nesse momento está nas mansões celestiais. E nós somos muito gratos a Deus, porque por um bom tempo nós servimos ao Senhor juntos aqui. Amém? Então eu estava ali e acabei conhecendo uma pessoa, e essa mulher disse que ela estava num ambiente onde ela viu uma outra senhora mais idosa, muito ali quietinha, sozinha, e ela soube que essa mulher estava esperando notícias de um filho que estava em cirurgia, só que ela estava sozinha. E ela ficou com vontade de se aproximar e de dizer alguma coisa, de falar: olha, a senhora precisa de alguma coisa? A mulher falou: não, está tudo bem, eu só estou aguardando o tempo passar da cirurgia para mim receber notícia. Mas ela ficou incomodada, ela falou: mas eu queria fazer alguma coisa pela senhora. E ela sentiu que naquele momento, o emocional daquela mulher estava muito sensibilizado. E quando ela ofereceu de fazer alguma coisa, a mulher falou: eu não preciso de dinheiro, não preciso de nada, eu só preciso de uma coisa. Pois não, o que eu posso fazer? Você me dá um abraço? Irmãos, ela disse que foi um abraço tão gostoso naquela senhora, e houve assim uma comunhão tão gostosa. Então, irmãos, o emocional, um abraço às vezes resolve. Uma palavra, um conselho. Então, qualquer pessoa pode ajudar o emocional de outro que está abalado. Talvez você diga: não preciso orar. Ok, tem problema. E se você tiver acesso a um profissional, né, um psicólogo, psiquiatra, então melhor ainda, né? Aí vem um auxílio do emocional bem direcionado, bem qualificado, né? E se o problema for saúde, mesma coisa. Você vai procurar um médico e esse médico vai então, através dos remédios, dos recursos da medicina, vai suprir a pessoa. Mas irmãos, se alguém está sentindo que não tem firmeza e segurança além da morte, se alguém está com medo que o dia que morrer ele não sabe para onde vai passar a eternidade, tem gente assim, não tem? Todo mundo diz que acredita em Deus, todo mundo diz que o céu é um lugar maravilhoso, mas quando você pergunta: quer ir para lá? Oh, calma, não vamos a tanto assim. Eu disse já para os irmãos várias vezes, eu nunca me canso de repetir, porque isso foi verdade. No dia da cirurgia do meu coração, há 7 anos atrás, na noite em que eu estava me preparando, porque no dia seguinte eu ia ser operado, falei: Deus, o Senhor bem podia levar eu embora daqui, não? Seria tão gostoso, acabavam-se os meus problemas. Ia ficar para os outros, mas eu estava numa boa. Aí eu senti assim: egoísta, tem mais coisa para você fazer. Falei: tá bom, eu fico, sem problema nenhum. Eu só vi que talvez seria uma oportunidade de chegar aí, né? Eu não sei quantos irmãos se lembram de um hino antigo, que hoje no velório, um irmão antigo também, não estava lembrando um trechinho dele, e eu relembrei. A música diz assim: se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chego lá, havemos de encontrar. O que mais? Naquele dia vai ser muita alegria encontrar uns com os outros, né? O irmão chegou também, cheguei, estava te esperando, né? Aí, de repente você descobre que alguém que chegou, se pudesse mandar um recadinho e avisar: rapaz, você está escalado para o próximo fim de semana. Glória a Deus. Aí nós vamos ver quem está ou não está preparado. Aí nós vamos ver
Se você que crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, está mesmo firme e seguro. Agora, você balança. Você tem que ser ajudado por quem? Bom, o médico não vai adiantar, porque o médico só cura a saúde. Quem tem dinheiro não vai adiantar, porque ele só resolve o problema financeiro. Quem vai resolver essa questão de segurança na vida eterna? Você tem que encontrar com alguém que já teve um encontro com Jesus, que já sabe que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, já o tornou filho, e aí essa pessoa diz, olha, eu já tive esse medo, mas sabe, não tenho mais. Então me conta como é que você conseguiu se livrar desse medo terrível da morte. Aí você ora com aquela pessoa e diz, Jesus Cristo é o caminho que eu entrei por ele. E desde o dia que eu entrei por esse caminho, eu passei a ter segurança. Então, queridos, nós temos que ter uma questão fechada com relação à segurança da vida eterna. Nós não podemos acreditar que existe outro meio de chegar ao céu a não ser através de Jesus. Não podemos acreditar que na hora H, Deus vai dar um jeitinho, porque Ele é um Pai tão amoroso, Ele é tão carinhoso, Ele conhece tanto o meu coração. Eu sei, Ele conhece mesmo, Ele sabe todas as coisas. Mas deixa eu te perguntar, quando é que foi que você entregou a sua vida sob os cuidados do Senhor Jesus? Então essa é uma outra pergunta. E aí nós lemos que o próprio Jesus responde uma pergunta a respeito de quem é que dá segurança para a vida eterna. Lá em João capítulo 14, versículo 6, diz assim, Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Amém? Fala para alguém do lado, Jesus é o único caminho. Fala assim, não tem outro. Agora diga para ele, eu te pergunto, tu estás no caminho? Não precisa responder não, mas aí dentro você sabe. Amém? Agora, eu quero ler uma passagem aqui de um relacionamento de Jesus com os discípulos. Olha que interessante, todos os discípulos, eles sabiam que a missão deles era dar continuidade à obra de Jesus. Jesus vinha sempre falando em todas as oportunidades que ele não ia ficar para sempre aqui. Que ele tinha que cumprir a missão, ele tinha que subir aos céus, e quando ele chegasse lá, ele pediria ao Pai que mandasse um auxílio dos céus, chamado Espírito Santo, amém? E esse Espírito Santo seria o consolador, seria o ensinador, seria o criador das oportunidades, ok? Então os discípulos estavam sabendo que em algum momento Jesus tinha que cumprir a missão e subir ao Pai. E aí a missão para a qual eles estavam sendo preparados, qual era? Era continuar falando ao mundo que Jesus Cristo é o único caminho para a vida eterna. Então, eles viajavam com Jesus, eles andavam com Jesus. Em todo lugar que Jesus chegava, a mensagem de Jesus era essa. Olha, eu sou o Messias que vocês esperavam, eu vim restaurar o relacionamento do homem perdido, por causa do pecado, com o Criador que quer salvá-lo. Essa era a mensagem. Jesus era sempre claro, eu sou o único caminho, quem me segue chega ao Pai. E de repente, eles chegam num lugarejo, onde Jesus precisava passar a noite, porque Jesus estava indo para Jerusalém, que lá tinha uma missão para cumprir. Mas no caminho, ele para num povoado, e o que ele esperava? Bom, alguém aqui vai me acolher, alguém aqui vai abrir as portas da casa para que eu pose com os meus discípulos e amanhã nós seguimos viagem. Mas aí acontece uma coisa, que as pessoas daquele lugar não quiseram Jesus ali. As pessoas daquele lugar desprezaram Jesus. E os discípulos ficaram muito indignados. Você não fica indignado quando alguém rejeita Jesus? Não, você sabe quem é Jesus.
Você sabe o que Ele fez por você. Você sabe o que Ele está querendo fazer mais por você. E aí você chega e oferece desse Jesus entrar na casa de alguém. E esse alguém diga, não quero saber, some daqui, vai procurar outra freguesia. Irmãos, Tiago e João ficaram tão indignados que eles se esqueceram que a missão deles era anunciar Jesus e não advogar uma causa para Jesus. Mas eles de repente resolveram agir como advogados de Jesus. Eles se esqueceram que Jesus é o nosso advogado. Mas eles resolveram defender Jesus. E aí eu fico me lembrando que muitas vezes a gente fica assim com uma santa indignação quando alguém começa a falar mal de Jesus. Você fica. Se alguém ofender o Jesus que você ama, como é que você fica? Se alguém começar a falar mal, falar que Jesus é impostor, que Jesus não é o único caminho não, que Maomé também é, que o Buda também é, e que o outro, e vai falando uma porção de nomes aí, é só uma questão de ponto de vista, esse negócio de Jesus, Jesus, isso é fanatismo, você não fica com uma gastura? Como é que pode alguém falar mal do meu Jesus que eu amo? Então, irmãos, nessa hora, presta atenção que aquilo que dá vontade de fazer, não pode. Os discípulos, Tiago e João, ficaram com uma vontade, só que antes de fazer o que deu vontade, eles pediram ordem para Jesus. E olha o que Jesus vai dizer para eles a respeito do que eles queriam fazer. Capítulo 9 de Lucas, capítulo 9, versículo 51 diz: Aconteceu que, ao se completarem os dias em que ele devia ser assunto ao céu, eu estou lendo a linguagem revista e atualizada, ok? Então, se você acompanhar no projetor, vai dar certinho. Aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, para quem não sabe o que assunto é subir, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Uau! Quer que a gente manda descer fogo do céu? Já resolve esse problema da sua rejeição agora. Acaba todo mundo, o fogo do céu vem e queima. Por que eles falaram isso, irmãos? Talvez eles se lembraram de uma passagem que a Bíblia fala a respeito de Isaías. Lembra daquela passagem que Isaías afrontou os 450 profetas do Deus Baal diante de Acabe e Jezabel? Lembra daquela passagem? Então, aí, de repente, o rei Acabe manda chamar o Isaías, e o Isaías então fala: eu não vou lá não. Aí ele reúne 50 soldados e fala assim: vocês vão lá e falem para Isaías que o rei quer falar com ele. Isaías chega lá. Elias, obrigado, irmã. Elias, profeta Elias. Elias pega, olha bem e fala: o que vocês vieram fazer aqui? O Elias: o rei mandou te levar escoltado porque ele quer falar com você. Ele falou: eu não vou. Ô homem de Deus, o rei quer falar com você, você vai desrespeitar o rei? Elias responde: se eu sou o homem de Deus, vai cair fogo do céu e vai consumir todos vocês. E caiu fogo e os 50 morreram queimados, torradinhos. O rei reúne mais 50 e manda de novo. Acontece de novo, mais 50 churrasquinhos, torradinhos. O rei fala: não, mas agora não é possível, mandou mais 50. Só que, irmãos, quando chega o terceiro pelotão, o comandante foi esperto. Elias, por favor, eu já sei que você é um homem de Deus, não precisa provar para nós não. Nós estamos com a missão aqui de te levar. Por favor, não manda fogo do céu não, deixa a gente te levar. Vai lá e resolve essa pendência, senão vai morrer todo mundo, porque o rei quer falar com você, e vai ficar mandando de 50 em 50, e você vai ficar queimando de 50 em 50, e daqui a pouco, onde vão chegar? Aí ele falou: tá bom, já que vocês têm fé, eu vou. E foi.
Irmãos, talvez Tiago e João falaram assim, esse negócio de rejeitar um profeta, rejeitar um homem de Deus, se a gente pedir fogo do céu, lembra Elias? Senhor, estamos nós aqui para fazer o que Elias fez. Quer que a gente pede? Irmãos, muitas vezes não dá vontade de orar para o ímpio ser destruído. Não dá vontade de orar para o Supremo Tribunal Federal acabar com tudo aquilo. Dá vontade de levantar a mão para o céu e pedir justiça. Mas nós somos chamados para isso, irmão? O que diz o primeiro versículo que nós lemos? Nós devemos orar pelas pessoas. Não importa se eles são irmãos da fé, mas todas as pessoas precisam de uma oportunidade de alguém orando, intercedendo e pedindo que o Espírito Santo convença do engano, do erro, do pecado, para que então ali haja um momento de salvação de quem está perdido. Então Jesus pega e fala assim, 55, Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Vocês não sabem qual é a missão de vocês. Vocês não entenderam que o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-los. E seguiu para outra aldeia. Então, irmãos, nós não viemos aqui para pedir para Deus destruir ninguém que está servindo ao mal hoje. Nós somos enviados por Jesus para orar, para que as pessoas que hoje rejeitam, amanhã abracem e se tornem irmãos, membros dessa família que nós somos de Jesus. E sentem do nosso lado, recebam a nossa oração, a nossa palavra, a nossa ajuda, o nosso conforto e sirvam ao Pai com a mesma alegria que nós temos. Quantos dizem amém? Então eu queria dizer para você qual é o papel que a Bíblia deixa bem claro a respeito da igreja de Jesus. Olha só, a igreja não é um clube de salvos. O que é um clube de salvos? Se reúne para quê? Só para agradecer a Deus, só para festejar o Senhor. Né? Um clube de salvos, o clube o que é? É uma agremiação, é uma reunião de pessoas com o mesmo propósito. Se você tem um propósito de recreação, você faz um clube recreativo. Todo mundo vai lá jogar bola, nadar na piscina, brincar e vai lá. É um clube, ok? Mas a igreja não é isso. O que é a igreja? O que é a igreja? É uma família. Que sabe por que é que se reúne? Nós nos reunimos para treinar uns aos outros, para ajudar uns aos outros, que são membros dessa família, a cumprir a missão que o Senhor Jesus nos deu. Lembra que na mensagem passada, eu falei que Jesus pediu só 3 coisas para nós? Está lembrado? Primeira coisa que Jesus falou, olha, o primeiro mandamento que eu vos dou é, quem sabe fala. Primeira coisa, quer saber quais são os mandamentos mais importantes? Escuta, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, ok? Concentre-se nisso, ame a Deus. Segundo, ame o seu próximo como você ama você mesmo. Você não pede fogo para a sua cabeça, você pede chuva, que abençoa. Faça o mesmo com as pessoas que estão do seu lado. Quando você amar a Deus e amar as pessoas que estão do seu lado, você está prontinho para cumprir a terceira coisa que Jesus falou. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crê que Jesus Cristo é o único caminho, entrar por Ele e provar através do seu batismo que agora eu nasci de novo, vai ser salvo. Não vai perecer. Amém? Então essa é a nossa missão. Mas Tiago e João não entenderam, irmãos. Alguém rejeitou Jesus, já está pronto para jogar fogo na testa dele.
Irmãos, nós temos que saber a quem nós servimos. Nós somos alguém que serve ao Senhor, e o propósito do Senhor é formar uma família, e a família que Jesus veio reunir na terra não são pessoas que nasceram com sangue especial. O sangue especial de Abraão é no Velho Testamento, mas Jesus disse que ele veio salvar todos, aquele que nele crê, não importa em que lugar do planeta more, não importa que tipo de sangue, que cor de pele ele tenha, Jesus veio salvar essa pessoa. E como é que Jesus salva? Através de um convite. E quem é que é o portador desse convite? Aquele que está na família, que convida o outro para entrar na família. Você que está na festa, convida o outro para entrar na festa. Você que é membro da família, convida o outro para entrar na família. Vocês não estão entendendo? Então a igreja não é clube, seleto de alguns e os outros que se explodam. A igreja é uma família. E Jesus deu a vida para que toda a humanidade faça parte da sua família. Ou você acha que Jesus veio salvar meia dúzia? Às vezes a gente pensa, né? Bom, então nós queremos aplicar isso para nós hoje. Porque o nosso foco hoje é deixar bem claro que a igreja de Jesus é uma família de filhos que honram o Pai. Fala isso para o irmão. Igreja é uma família de filhos que honram o Pai. Uns cuidam dos outros. Uns compartilham a fé com os outros. E todos nós compartilhamos a fé com aqueles que precisam ser salvos. Amém, queridos? Se você não está compartilhando a sua fé com alguém que ainda não faz parte da família, deixa eu te dizer, não para te acusar, mas com muito amor, nós precisamos nos organizar melhor, para ser um grupo de pessoas que ama tanto o próximo, que quando um não consegue, o outro ajuda. Quando um não tem condições de falar, o outro fala. Quando um não sabe fazer, o outro faz. Ok? Então, volto a repetir aquela frase do começo. Igreja não é lugar que você frequenta. Igreja é família que você pertence. Irmãos, esse negócio de perguntar, que igreja você está frequentando? É comum, não é? Todo mundo pergunta, eles não perguntam? Quando a pessoa te responde, olha, hoje eu estou frequentando, e aí ele dá o endereço. Passa um tempo, e aí, tudo bem lá naquela igreja? Rapaz, já estou frequentando outra. Então, nós estamos falando de um clube. Nós estamos falando de um shopping. Nós estamos falando de algum lugar gostoso, um restaurante. Porque é o seguinte, você pode frequentar um clube, um restaurante, você pode frequentar um shopping center, qualquer lugar que te atende bem, que dá o que você gosta, que faz do seu jeito. Amém? Está entendendo, irmãos? Está entendendo? Às vezes você chega no lugar. Eu fui outro dia numa farmácia. Eu fui numa farmácia, não vou dizer o nome, né? Mas eu creio que ali está faltando treinamento. A pessoa que estava para atender, porque ela estava com uniforme de atendente, branquinho, estava com o espanador na mão limpando o pó dos remédios na prateleira. E eu fiquei. Até que alguém lá do fundo falou, o senhor já foi atendido? Falei, gostaria de já ter sido, faz um tempão que eu estou aqui. Por quê? Alguém que estava para fazer, nem se importou. É só um cliente. Se ele quiser comprar, o remédio está aí. Se ele não quiser, é problema dele. Tem outras farmácias na cidade. Mas aí no dia seguinte eu fui numa outra farmácia. Irmãos, eu fiquei bobo de ver o atendimento. Não tinha o que eu queria ali. O atendente pegou o telefone e começou a ligar em todas as outras farmácias da cidade. Até que encontrasse o que eu queria, para eu ir no endereço certo. Isso é servir as pessoas com amor.
Qual é o lema da nossa igreja? Exaltar a Deus, servindo as pessoas com amor, anunciando o Evangelho para elas, para que elas possam encontrar Jesus e entrar para a nossa família e ser abençoada como nós. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então, igreja não é lugar para frequentar. Se você está procurando o melhor lugar para frequentar, você ainda não entendeu que faz parte de uma família. Você ainda não entendeu. Você está procurando a conveniência de um bom atendimento de algum lugar frequentável. E sempre tem um lugar melhor que o outro, né? Sempre tem um lugar que te atende mais, ali você volta, e aquele que não te atende, ali você fala mal, e vai que vai. E igreja também. As pessoas que frequentam igreja, irmãos, eles frequentam um tempo, quando a coisa acontece errado, eles vão embora. Agora eu te pergunto, você é membro de uma família, amém? Biológica. Dá tudo certo lá? Tudo certinho, sempre. Dá tudo bonito. Ninguém pisa no seu calo lá, não? Não tem um dia que o tempo fecha e a coisa fica feia. Aí você fala, não frequento mais essa família. Não dá. Você pode até ficar uns tempinhos fora dali, mas você fala, não, aquilo é minha família, eu vou resolver, é meu irmão, é meu pai, é minha mãe, é meu cunhado, é minha cunhada. Sempre tem, né? Alguém que dificulta a família. Mas, irmão, família, você pertence, você não frequenta. Exatamente. Queridos, Deus está me dizendo que nós temos que lutar para que nós sejamos uma família. Para que quando o diabo venha sobre nós, contra nós, querendo nos desviar do foco que o Senhor nos mandou, que é compartilhar a nossa fé com perdidos, para que eles entrem no caminho que nós estamos andando. Quando o diabo se levantar contra nós, nós não vamos abandonar o irmão na trincheira, só porque ele fez alguma coisa que não devia. Nós vamos orar por ele, nós vamos fazer como no começo nós fizemos, um abençoa a vida do outro. Sabe, irmãos, nós temos que ter o hábito de ouvir o que Paulo fala para Timóteo, orem por todas as pessoas. Porque nem todo dia nós estamos bem. Não é sempre que nós estamos dispostos. Não é sempre que nós estamos bem-humorados. Uma hora você chega na igreja e recebe um abraço do pastor. Outra hora o pastor está com tanta ocupação que ele passa perto de você e nem olha na tua cara. E aí você fala, eu vou frequentar outro lugar. Querido, nós somos irmãos. Você pode me perdoar? Amém, queridos? Está entendendo? Nós temos que ser família, igreja família. Quando nós colocarmos isso no coração, aquilo que Deus nos mandou fazer para conquistar essa cidade para Jesus, vai funcionar. Quantos creem nisso? Dá glória a Deus. Amém, queridos? Então diga, igreja, reunião da família de Deus. Aleluia. E eu estou indo para o finalmente. Igreja é um lugar onde perdidos são salvos. Igreja, irmãos, sabe por que a igreja existe? A igreja existe porque tem gente perdida no mundo. Quantos aqui sabem o que significa a palavra Maranata? Quantos aqui sabem? O que é Maranata? Pode falar. Maranata significa? Ora, vem Senhor Jesus. Maranata é uma palavra que você diz naqueles momentos em que você está assim, profundamente indignado com algumas coisas acontecendo neste mundo, que você diz, meu Deus, esse mundo não tem mesmo jeito. Maranata, Senhor. O que você está dizendo? Senhor, volta logo, porque vamos acabar com esse negócio, eu não aguento mais isso aqui. Não é isso? É isso? Mas e aqueles que ainda não estão no caminho? Se o Senhor voltar, eles ficam, e aí está tudo bem para você? Se está tudo bem para você, você ainda não entendeu de que espírito você é. Você é do Espírito de Cristo, irmão. Você talvez só tenha que corrigir um pouquinho o foco. Talvez você só tenha que fazer como Tiago e João. Antes de fazer qualquer coisa, falar, Senhor, estou com vontade de pedir fogo, posso?
Jesus falou, não, eu não vim aqui para isso. Você acha que se eu viesse para isso, eu precisava ter vindo nesse mundo para sofrer como um homem, para morrer pelo homem? Você acha? Eu mandava fogo dos céus lá de cima mesmo e acabou tudo. Eu vim salvar o que já estava perdido. Olha o que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Está entendendo, irmãos? O mundo já está perdido. O que está acontecendo é que a igreja de Jesus está entrando no meio do mundo, compartilhando a sua fé com o mundo, e o Espírito Santo está nos usando para salvar o perdido. Então, é muito gostoso a gente ser uma igreja organizada. É muito gostoso nós usarmos a instituição igreja para nos organizarmos. Mas sabe para quê? Sabe por que nós precisamos usar a igreja como uma instituição organizada? Para facilitar um ajudar o outro. Para a gente usar as ferramentas da maneira certa. Aqui, um sabe cantar, eu não sei, ele canta, eu adoro a Deus. Outro sabe tocar, eu não sei, ele toca, eu adoro a Deus. Amém? Eu não sei tocar escaleta, essa irmã aqui toca, eu adoro a Deus. Amém? E vai por aí. Então tem pessoas aqui, irmãos, que têm algumas habilidades que eu não tenho, mas eu preciso. E aí, quando a gente um abençoa o outro, quando nós nos reunimos como família, olha, vamos fazer o seguinte, aqui cada um faz uma coisa, um varre, outro faz a comida, outro já vai ajudando aqui e ali. Aí tem sempre um engraçadinho e fala, e eu vou deitar na cama para descansar enquanto vocês aprontam tudo. Não tem? Sempre tem. Agora, não é gostoso ver os outros fazer e você só ficar olhando, quando tiver tudo pronto, você senta na mesa e come? É gostoso, não vamos ser, né, hipócrita. Mas foi para isso que o Senhor nos chamou? Não. Irmãos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus só vai voltar o dia que a igreja conquistar todos os perdidos para o reino de Deus. Quantos dizem amém? Quero chamar os músicos aqui à frente, que eu quero terminar, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e vai ser maravilhoso esse momento final do nosso culto. Quem diz amém? Amém. Eu vou dizer uma coisa, se você concordar comigo, você repete. Nós queremos ser uma igreja de gente alegre e feliz por estar servindo a Jesus. Posso repetir? Nós queremos ser uma igreja de gente alegre e feliz servindo a Jesus. A nossa alegria, irmãos, vai ser grande quando todos nós juntos estivermos servindo a Jesus. Aquele irmão que não está conseguindo, ele vai ser ajudado. Aquele irmão que está sendo mais excelente, mais eficiente, está sendo mais abençoado, com mais dons, ele vai dispor esses dons para o outro menos afortunado, e todo mundo vai sentir, a família está unida e o Pai está nos abençoando. Aleluia. Glória a Deus. Então eu queria que você ficasse de pé. Igreja é um lugar para frequentar ou para pertencer? Então diga comigo, igreja é família para pertencer e não um lugar para frequentar. Agora você vai pensar nessa frase. Igreja é família para eu pertencer e não um lugar para eu frequentar. Eu vou dizer de novo. Essa é a palavra que Deus mandou eu entregar para os irmãos nessa noite. O Senhor quer que nós sejamos uma família que agrade o seu coração. Isso significa que o Senhor quer que todos que aqui dentro entram não se sintam frequentadores, mas se sintam amados. Nós queremos que todos que aqui estão, durante a semana, lembre
de orar um pelo outro. E quando você percebe pelo rostinho de um irmão que ele está um pouco triste, você se direciona a ele e fala: irmão, eu gostaria de orar por você, posso? De repente, como eu disse sobre aquela mulher que só queria um abraço, de repente, nessa noite, alguém aqui só precisa de uma oração e não é do pastor. A oração do pastor parece que é a oração de um profissional. Fico muito triste quando as pessoas às vezes fazem questão de que o pastor ore por elas. Eu fico triste por quê? Porque a pessoa ainda não entendeu que nós somos uma família, e que aqui o único que tem poder, autoridade é o Senhor Jesus. Aqui não tem aquele que tem mais intimidade, tem mais influência. Aqui não tem aquele que por ser mãe de Jesus vai pedir e o filho vai obedecer. Aqui não é assim. Aqui nós temos todos filhos que quando o pai vê tristinho, preocupado, com problema, ele vai dizer para o outro irmão: socorre o teu irmão, que eu sou contigo. E sabe o que acontece com aquele que socorre? Se sente mais feliz ainda. Mas eu quero que nós todos sintamos a alegria de ser socorristas espirituais nessa cidade. Eu quero que durante a semana, onde você mora, onde você trabalha, onde você frequenta, você esteja atento às necessidades das pessoas. Porque em todos os lugares que você pode entrar e frequentar, ali tem necessidade. E de repente, a pessoa que vai ser usada é você que está ali perto, ali vendo. E eu quero que todos aqui se sintam: você é um filho amado do Pai. Deixa Ele te usar. Só coloca no seu coração um desejo: eu quero ser usado, Senhor. Eu quero orar por pessoas. Eu quero falar com pessoas. Eu quero testemunhar dos teus feitos na minha vida para pessoas. Irmãos, pregar o Evangelho da Graça não é se especializar em palavras bonitas, em argumentos bonitos, em um conjunto de versículos que provem e comprovem. Não é nada disso. Pregar o Evangelho da Graça é mostrar o quão gracioso o Senhor foi com você, o quanto você não merecia, mas o Senhor te deu, o quanto você não conseguia fazer, mas o Senhor fez por você, o quanto você não conseguia entender, mas o Senhor te compreendeu. É isso que nós queremos ser, irmão. Uma família que um ama o outro, porque nós somos todos filhos do mesmo Pai. Então eu vou deixar 3 convites para você. Por favor, feche os seus olhos, pensa no que eu vou te dizer. Quem hoje nesse ambiente que está me ouvindo, a partir de hoje deseja ter mais intimidade com Jesus e com a sua família, você não precisa levantar a mão não, mas seria muito bom você dar uma resposta. Quem aqui hoje deseja ter mais intimidade com Jesus e com a sua família? Coloca isso no seu coração. Eu quero ter mais intimidade com Jesus e com os meus irmãos. Eu quero ser alguém nesta família que faz o que Jesus mandou: orar e servir e abençoar todos ao meu redor. Segunda coisa que eu vou pedir para você: quem se propõe a orar todo dia, pelo menos por 3 pessoas que você gostaria de ver salvas. 3 pessoas. Eu não estou sendo petulante nem arrogante dizendo que você vai olhar para alguém e vai dizer: esse aqui é um perdido. Não é isso. Mas o Espírito Santo vai mostrar para você quem são esses 3 nomes pelos quais você vai orar. E você vai ter convicção de que precisa orar por eles, porque
Porque uma coisa de boa eles têm fé em Jesus. Eles se importam com Deus. Mas você sabe que apenas crer que Deus existe não é suficiente, que o diabo também crê e isso não resolve o problema dele. Você vai orar para alguém que crê que Deus existe, para que ele decida aceitar Jesus como Senhor de sua vida. Não ficar apenas na fé de que Deus existe, mas na obediência de que ele pode servir a Jesus bem de perto. 3 pessoas que você não está vendo hoje servindo a Jesus como a palavra de Deus nos ensina, e você vai orar por elas. De alguma forma, ou você ou alguém vai falar com essas 3 pessoas, mas porque você está orando por elas, elas terão chance. Terceiro pedido e último: quem aceita ser treinado naquilo que não sabe, para fazer melhor aquilo que precisa. Ser treinado no que não sabe, para fazer melhor o que precisa. O que é o que nós precisamos? Muitas vezes sabemos o que precisa, mas não sabemos como fazer. Mas Deus quer nos treinar. Pessoas treinando pessoas, pessoas ajudando pessoas, pessoas abençoando pessoas. E na família, ninguém se acanha, ninguém se envergonha, porque o treinamento que nós colocamos de pessoa com pessoa tem um propósito: crescer o reino do Pai. Amém, queridos? Então que Deus nos abençoe nesses propósitos. Põe a mão no seu coração, eu quero orar para você. Você que colocou os 3, ou pelo menos um deles, eu vou orar para que você tenha sucesso. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro agora que a Tua palavra pregada nessa noite foi o Teu Espírito Santo quem falou conosco. Senhor, e quando o Teu Espírito fala, não é para nos envergonhar, não é para nos intimidar, não é para nos acusar daquilo que nós não fazemos, mas é simplesmente para dizer: eu quero te ajudar a fazer o que o Pai espera de você. Senhor, muitos aqui hoje, eu sei que ouviram essa voz do Espírito, mas eles estão agora aguardando que o Senhor os abençoe com oportunidades, o Senhor os abençoe com entendimento. Senhor, que nessa noite, nós que ouvimos a Tua palavra, possamos entendê-la e colocá-la em prática na nossa vida, para que a nossa família, a Tua família cresça, o Seu nome cresça, a Sua glória cresça, e a nossa alegria também cresça, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.